uns 12 anos atrás, meu Deus, como o tempo passa rápido. Um aluno, Marcos, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas Marquinhos tocava violão, e é médico hoje em dia, provavelmente. Ele, super empolgado, né, com a física, disse assim: Lúcio, vamos fazer um curso de aprofundamento. Ele era aluno do primeiro ano. Aprofundamento é para a gente fazer questões mais difíceis. Então ele achava, mas sempre muito educado, né, achava que a sala não explorava questões muito difíceis, e ele tinha toda a razão. Né? Não sei se acontece com outros professores, mas eu tenho muito mais preocupação com aqueles que têm mais dificuldade. E assim, de vez em quando, a gente em sala consegue espaço, sem produzir uma grande mágoa ou um tsunami, né? De fazer uma ou outra questão mais salgada, mais sofisticada. Eu nunca se liberei a força, Power Ranger, todo poder. E eu disse, pô, existe uma galera aqui que conseguiria, né, me acompanhar em mesmo esse assunto de ensino médio, né, de primeiro ano, a gente pode chegar em um nível de sofisticação muito legal. E o que aconteceu? Eu fiz esse curso de primeiro ano com ele, depois, no segundo ano, fiz outro curso de aprofundamento, né, e foi muito legal. Mas, com o passar do tempo, por outras coisas, isso se perdeu. Nessa minha versão hoje, né, digital, internautica, né, no meu site, eu resolvi fazer uma versão online deste curso. Se você é aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pré-vestibular, né, e se encontra mais ou menos na situação de Marcos, né, quem sabe isso vai lhe agradar. Seria uma honra. Dá uma olhada lá no site. Mas, só para ter uma noção, uma palhinha, né, você sabe que Galileu Galilei, conhece Galileu Galilei, né? No século XVII, ele foi condenado, né, por defender o heliocentrismo e assim por diante, né? Mas um dos livros dele, ele quis provar que os corpos em queda livre desenvolvem movimentos uniformemente variados, né? Ou seja, que a velocidade aumenta proporcionalmente ao tempo. Na verdade, Galileu não consegue demonstrar exatamente isso. O que ele provou foi que esferas descendo planos inclinados desenvolvem movimento uniformemente variado. A questão é como? Como é que ele prova isso? Na época de Galileu não tinha velocímetro, não tinha laser, não tinha velocímetro de laser, não tinha cronômetro. Tinha um relógio de água fajuto, que dá para disfarçar, mas não era a mesma coisa, não tinha cronômetro. Não tinha relógio digital e nem relógio mecânico que dê conta da precisão necessária aqui. O relógio mecânico da época errava 15 minutos por dia. Não conseguia medir os segundos que iam rolar ali, os pedaços de segundo que iam rolar. Então, o que é que o Galileu fazia e baseado em quê? Ele acreditou que estava provando que o movimento é uniformemente variado. Bom, o que é que ele fazia? Ele construiu, né, planos inclinados com sininhos. Sim, sininhos. E abandonava uma esfera em uma certa posição, e ela descia, batia nos sininhos e emitia um som. Plim, plim, plim. O que ele descobriu é que se ele colocasse os sininhos em certas posições, e se as bolinhas emitissem esse som, atingissem os sininhos, e o som fosse ouvido em intervalo de tempos iguais, plim, 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 plim,
o movimento era uniformemente variado. Bom, mas que posições são essas que provam que, ouvindo sons iguais, em intervalo de tempos iguais, prova-se que o movimento é uniformemente variado? Era só pegar os sininhos e colocar assim. Ele abandonava a esfera aqui, botava o primeiro sininho. Quer dizer, ele planejava abandonar a esfera aqui, aí ele prendia o sininho a uma certa distância do ponto que ele iria abandonar. Depois, ele colocava o próximo sininho 3 vezes a distância inicial. Depois, 5 vezes a distância inicial, botava o outro sininho. E assim, seguindo os números ímpares. Ou seja, prove, e aí vem a nossa grande tarefa aqui, é provar que qualquer movimento uniformemente variado, se a velocidade inicial for 0, ele vai desenvolver deslocamentos em intervalos de tempo iguais, deslocamentos proporcionais aos números ímpares. Essa é a nossa problemática. E é a problemática do curso, entendeu? Então, como é que você prova isso? Né? Você prova assim, ó, você bota aqui uma origem, bota um sentido positivo, ou um sentido da trajetória, e constrói a função horária de movimento uniformemente variado. Então, vou supor que isso seja um movimento uniformemente variado. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Isso vale para qualquer movimento uniformemente variado. Nesse caso, colocando a origem ali e com a velocidade inicial 0, essa equação fica bem restrita, né? Ok. Aí o que é que eu vou fazer como prova? Como eu não quero me limitar nesse pedaço ou naquele pedaço, eu posso fazer o seguinte. Vamos nos concentrar em um intervalo de tempo em que o tempo final dele vai ser NT, ou seja, é a enésima vez que o tempo t, ou seja, o intervalo de tempo, que eu não sei quanto é, porque eu não tenho um cronômetro, entendeu? Mas, pelo ouvido, eu ouço tim, 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 ou tim, 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 entendeu? Nesse intervalo de tempo, que eu não sei quanto é, mas é um intervalo de tempo específico. Então, na enésima vez que finaliza esse tempo, existe uma certa posição. Um tempo desse antes é o tempo n-1. Como assim? Se eu quiser analisar n-1 vezes esse tempo, tá certo? Por exemplo, se eu quero que esse momento seja 10 vezes o tempo t de referência, intervalo entre um som e outro aqui, ó. O intervalo anterior, que finalizou um múltiplo de t, vai ser 9. Se aqui for 10, aqui é 9. Certo? Mas se aqui for 12, aqui vai ser 11. Se for a 12ª vez que passa esse tempo, né, existe um intervalo de tempo anterior que foi a 11ª vez que passou esse tempo. E daqui para aqui tem um intervalo de tempo t. T maiúsculo. Tzão. Certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o espaço nesse ponto, o espaço nesse ponto, e vou procurar saber qual é o deslocamento do n-1t até nt. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer assim, ó, o espaço no nt, ou seja, no tempo nt, vai ser o quê? A vezes nt ao quadrado sobre 2. O tempo é nt. O espaço no tempo n-1t vai ser A sobre 2 vezes n-1 t,
Esse é o tempo que está elevado ao quadrado. Então, eu tenho ali esse espaço daqui, ou seja, a distância daqui até a origem, e a distância daqui até a origem. Quanto é o deslocamento daqui para aqui? É a subtração dos dois espaços, né? Então, vamos lá. O deslocamento esse aqui vai ser igual a esse espaço aí eu já posso fazer assim, n ao quadrado, t ao quadrado, menos esse deslocamento. A n menos 1 ao quadrado vezes t ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Mais ou menos, né? Está sofrendo? Já? Imagine o pessoal do curso. Aí fica o quê? O MMC aqui é 2, aqui fica A, eu posso tirar A em fator comum, ou posso fazer assim, ó. Menos. Está meio torto, né? Isso aqui, ó, vai ser A vezes. Isso aqui é um produto notável. É o quadrado da diferença. Da n ao quadrado menos 2n mais 1. Isso é vezes, viu? Vezes t ao quadrado. Então, aqui eu tiro o quê? Em fator comum. Tiro A, tiro t ao quadrado, tiro 2. Fica, então, o quê? N ao quadrado menos n ao quadrado mais 2n menos 1. Esse é esse deslocamento. Isso e isso corta. O deslocamento de t em t vai obedecer a essa relação, ó. Vezes 2n menos 1. Aí você diz, sim, Lúcio, quico com isso. Eu estou perdido. O grande lance é que eu usei algo bem genérico. Eu não disse quem é o n. O n pode ser 10, 15, 11, 3, 4. Mas se aqui for 5, aqui vai ser 4, não é assim? Então, o que diz isso daqui? Diz que o deslocamento de um tempo até outro, múltiplos de t, maiúsculo, obedece a essa relação. Isso aqui é fixo. E o que é isso aqui? Essa é a grande pergunta. Se n for 1, se n for 1, está vendo? 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Isso quer dizer que o deslocamento daqui é isso daqui. Se n for 2, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Se n for 2, esse deslocamento é do 1 até o 2, é isso aqui. Vai ser 3D. Se n for 3, aqui vai ficar 6 menos 1. 6 menos 1 dá 5. 5 vezes o deslocamento que aconteceu de n0 até n1. Ou seja, isso aqui, na verdade, é uma forma de representar os números ímpares. Considerando que n pode assumir o valor 0, não, né? Não faz sentido. Mas assumir o valor 1, e aí você marcar do 0 a 1, 2, 3. Esses valores vão gerar esse resultado aqui, ó, 1, 3, 5, 7. Tudo isso daqui é uma representação dos números ímpares. Então, foi baseado nisso daqui que o Galileu colocava os sininhos dispostos na proporção dos números ímpares,
E aí ele pegava a bolinha, largava e ficava ouvindo tim, 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 no mesmo intervalo de tempo. E aí ele conclui, né, que esferas caindo em plano inclinado, descendo, rolando no plano inclinado, desenvolvem movimentos uniformemente variados. Foi bastante criticado, né, porque ele pegou essa conclusão e disse que os corpos caindo desenvolviam movimentos uniformemente variados. Porque, para Galileu, corpos descendo a ladeira era uma espécie de queda amenizada. A crítica é que esses corpos estavam rolando e não simplesmente transladando, e segundo, estava em uma ladeira, não em queda completamente livre, a ladeira estava interferindo, né? Então, isso, para os críticos de Galileu da época, diziam que Galileu não poderia concluir que os corpos em queda livre desenvolvem movimento uniformemente variado. Mas a pegada do curso é justamente essa. Entendeu? Se eu faço isso em sala de aula, o pessoal fica doido, né? Nunca mais volta para a minha aula. E aí, você vai encarar uma coisa desse tipo? Dá uma passadinha lá no meu site. Um abraço.